Pode ser, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Eu me chamo Isaías Nascimento, sou professor das Escolas Bíblicas Dominicais. Estou aqui com o diácono Diego Moraes, também nosso professor. Diego. Vamos hoje falar da continuidade dos estudos das Escolas Bíblicas Dominicais, lições CPAD. Título geral da nossa lição: Uma defesa da fé cristã. Subtítulo: Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né? E hoje, lição de número 5, esse programa vai ao ar aqui da Congregação Boa Esperança, Igreja Assembleia de Deus, cidade de Parnamirim, RN. Temos aqui o nosso pastor, coordenador, pastor Georgen Silva. Convidamos você para participar conosco desse programa, que será, com certeza, muito interessante e vai acrescentar muito a sua fé cristã. Amém? Sempre dizemos, meus irmãos, esse programa não tem a intenção de substituir a Escola Bíblica Dominical local, ok? Então é necessário que você vá à sua congregação no domingo, participe, interaja com os professores e tenha esse programa como apenas uma ferramenta para você adquirir mais e mais conhecimento, tudo para a glória de Deus e com a ajuda indispensável do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, como eu já falei, lição de número 5, cujo título é Jesus é Deus. O texto áureo está lá no livro do Evangelho de João 1:1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A verdade prática nos diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A nossa grande base da lição, ok, que é a leitura bíblica em classe, é também no Evangelho de João, capítulo 1:1, capítulo 4, do 9 ao 14. É necessário, meu querido professor, meu querido aluno, que você faça essa leitura na íntegra, ok, na classe, para que todos saibam aonde está situado, da onde foi extraída realmente essa lição, né? Vale aqui já dizer para vocês que o porquê o nosso autor traz o livro de João, certo? Porque João é esse autor bíblico, é esse autor que traz mais ênfase sobre a deidade, a divindade de Jesus. A gente sabe que no primeiro século, após a ascensão de Jesus aos céus, passou algum tempo, houve o nascimento, né, de algumas heresias, cujo objetivo era também de retirar de Cristo a sua divindade. Então, por volta do ano 60 até o ano 90, essa divergência teológica existe sobre o livro, a composição do livro de João, bem como também a sua autoria. Existem teólogos que dizem que a autoria não é joanina, não foi do apóstolo João, ok? Porém, a grande massa dos teólogos confirmam realmente que a autoria foi de João, realmente o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo amado, com essa grande intenção. Por isso que diferencia dos outros evangelhos sinópticos que nós conhecemos, Mateus, Marcos e Lucas. João vem dar essa ênfase bem mais acentuada, bem mais forte, que Jesus era Deus assim como o Pai. Tanto que ele abre o seu livro já dizendo isso, né? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele fazendo aí o Verbo, claro, como nós sabemos, referência total e única a Jesus Cristo. Então, para João, Jesus, ele é Deus. Amém? A introdução, meus queridos, vai dizer assim: o apóstolo João, como judeu monoteísta, né? Ou seja, que acredita no único Deus, tão somente como todo judeu é ou deve ser, instruído na sinagoga, não está, presta atenção, apresentando um novo Deus, que é Jesus, tá? Não. Mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados, ok? Então, levando Jesus lá para realmente o entendimento de Deus no Antigo Testamento. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso,
no prólogo do seu evangelho, ele descreve o verbo com os atributos, descreve o verbo com os atributos, Jesus com todos os atributos divinos. Aquele que mais destaca no seu relato do começo ao fim. Então, o grande propósito do apóstolo João, no seu livro, escrito entre o ano 60 até o ano 90, final do século I, é realmente enfatizar a divindade de Jesus. E hoje nós vamos ver os desdobramentos de tudo isso aqui. Exato. E no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ter a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Então, essa não é uma opinião pessoal, é a Bíblia quem expressamente fala sobre a divindade de Cristo. De todas as heresias, essa que põe em xeque ou em dúvida a deidade de Cristo talvez seja a mais absurda diante da evidência teológica, da expressão bíblica, do próprio posicionamento pessoal de Cristo. Essa é, sem dúvida nenhuma, a mais absurda das heresias. No primeiro ponto, nós vamos ver justamente isso. Jesus é Deus. Além do Novo Testamento, o Antigo Testamento está permeado de revelação do caráter de Cristo. Ele é o Pai da eternidade. E o comentarista vai puxar aqui alguns versículos sobre a divindade. Além de João, para além de João. Nós temos João capítulo 1, versículo 1, e o verbo era Deus. Nós vamos ver Tomé cair aos pés do Senhor, declarando a sua deidade após a ressurreição. Senhor meu e Deus meu. Nós vamos ver também em Filipenses, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Eu ainda cito Tito, capítulo 2, versículo 13. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. De maneira que, biblicamente, não há nenhum espaço para o questionamento do fato de que Jesus é Deus. Amém, meus irmãos, e vale salientar que isso é uma discussão muito antiga, né? Veja que o apóstolo João já tinha esse problema, ok? E com o passar do tempo, ainda se perpetuou esse problema até fechar realmente no Concílio de Nicéia a questão ali da Trindade, a questão da divindade de Jesus, e ser rechaçado totalmente a questão dessas novas heresias, essas heresias que existiam que queriam realmente tirar de Jesus a sua divindade. Meus irmãos, o segundo subtópico desse primeiro tópico, falando sobre a doutrina bíblica da divindade de Jesus, apresenta aqui os atributos absolutos do Senhor Jesus, né? Como eu já falei aqui, João ele traz isso de maneira muito forte, tá? Então o nosso autor também traz várias referências dizendo e mostrando que os atributos, as características, os atributos incomunicáveis, exclusivos da divindade, que existia no Pai, também existia em Jesus, o tornando semelhante realmente à lei da mesma essência do Pai. Ele diz aqui que Jesus ele é onipotente, onisciente e onipresente, ok? Tem todo o poder, está em todo lugar e sabe de todas as coisas. E como o nosso professor Diego citou, ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Então, esses atributos, ok? De onipotência, onisciência, onipresença e um Deus realmente que é atemporal, ele somente é característica da própria divindade. Então, nosso autor aqui traz várias citações, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, mostrando que em Jesus também habitava todos os atributos da divindade, como nós aceitamos aqui dessa forma dele. Exato. E no segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver a heresia que nega a divindade de Cristo. Essa heresia tem um nome, é o arianismo. E temos formas modernas ou atuais dessa mesma heresia. Talvez o rótulo tenha mudado, mas o conteúdo continua
o mesmo. O arianismo, e esse termo é cunhado a partir do nome do maior expoente dessa doutrina herética, que seria Ário, de Alexandria, e isso acontece a partir do ano de 318 da era cristã. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Nós vamos ver, ao analisar o que ele defendia, vários aspectos, mas fundamentalmente distorcendo as Escrituras, pensando versículos, isolando contextos. Ele defendia a noção de que, apesar de ter algum caráter especial, ele não teria igualdade com Deus. Isso é uma colisão frontal com a revelação das Escrituras. Uma das coisas que baseava essa noção era o termo judaico Adonai Echad, do Shema que Deus estabelece lá no Deuteronômio, onde está escrito Deus é um só. E isso também era usado como pretexto para defender isso. Mas Jesus mesmo declara, dizendo, eu e o Pai somos um só. Não há dificuldade na compreensão dessa expressão. Nós percebemos que errado de um só, de unidade, também é usado para descrever quando um homem se junta a uma mulher e serão os dois uma só carne. Basar errado. Aparece lá de novo. Então não há dificuldade em entender que essa unidade não impediria a outra personalidade de Deus, como nós vamos estudar mais adiante, a doutrina da Trindade. Então, Ário defendia, entre outras coisas, essa dificuldade teológica de conciliar o fato do monoteísmo, não aceitar uma outra personalidade como Deus. Amém, meus irmãos. Estamos agora no segundo subtópico, que fala sobre as explicações, ok? Dessa figura chamada Ário, que existiu ali no segundo século, ok? Que participava de toda essa discussão e que embasava os seus ensinamentos. Qual era a base do ensinamento de Ário? Eram versículos pensados fora do seu contexto, ok? Para realmente refutar a divindade de Jesus. Isso é uma característica, Estevão, das seitas. Elas pensam ali algumas passagens bíblicas ali fora do seu contexto, ok? Para dar base, sustentação aí às suas teorias, ok? Mas se você for fazer análise contextual, você vai ver, primeiramente, que existe uma revelação progressiva de Deus, a divindade, tá? No Velho Testamento, por isso da questão da unidade que Diego já citou aqui, ok? Do Velho Testamento, é uma revelação progressiva do Velho Testamento de Deus, que vem também para uma revelação natural, se dá pela natureza, como o próprio salmista deixa muito bem claro, e que ela chega a seu ápice, essa revelação, na revelação especial que é a pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Então, se nós não encararmos dessa maneira, nós vamos ver que existem na Bíblia várias contradições. Se Ário estava certo em suas colocações, nós temos que admitir que a Bíblia ela não é divinamente inspirada. Nós temos que admitir que existem contradições e erros bíblicos, tá? E nós, claro, sabemos que isso não acontecia. Então, Ário, ele e seus seguidores pensavam textos fora do seu contexto, veja, todo esse contexto histórico que nós estamos aqui, para criar base aos seus discursos, essas doutrinas. O problema é que esses discursos e doutrinas, tal como no passado e hoje também acontece, leva muita gente com eles. O problema está aí. Então, é interessante, meus irmãos, é necessário, diria eu, uma base mesmo teológica da nossa fé para que possamos refutar isso e não deixar que as pessoas acreditem nessas teorias deslocadas, ok? Teologicamente falando, que são realmente fora do seu contexto, que criam essas heresias tão maléficas aí ao contexto cristão. Exatamente. E só para a gente complementar, Ário tinha uma palavra de ordem que é interessante para a gente entender o funcionamento do seu pensamento, que dizia, houve um tempo que o verbo não existia. E aí há um problema lógico, racional, muito fundamental.
Jesus é o Pai da eternidade, ou seja, o tempo é uma criação posterior. Jesus, o unigênito Filho de Deus, fala da característica única de existência na eternidade de Cristo Jesus. O problema diário é que ou o Ário estava certo, ou o próprio Cristo, que ressuscitou dos mortos. Então, queridos, não é difícil escolher. O terceiro ponto, como solucionar a controvérsia. A tradução criou de Provérbios 8, 22, a Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo bará. Porque um dos versículos usados está lá em Provérbios 8, 22, né? Num princípio da criação, quando a sabedoria se revela e etc., e aí ele usa isso para dizer que houve um tempo que Jesus não existia. Ele coloca a criação de Cristo entre a eternidade e a criação do mundo, o que nós sabemos que é impossível. Né? A eternidade existe numa dimensão transcendente. Né? E nós, no mundo físico, vivemos numa dimensão que foi iniciada. Jesus não tem início, não tem começo e fim, como eu e você e todas as coisas criadas criadas pelo Bará, né? Como no Gênesis 1. No princípio criou, esse criou é o verbo Bará. Então essa diferença que o comentarista quer trazer para que a gente compreenda e não se confunda com o que acontece na revelação de Provérbios 8, 22, quando a sabedoria é trazida à existência e esse é o momento em que a criação começa a se desenhar. Então, aqui o comentarista deixa muito claro que isso não tem absolutamente nenhuma relação com Cristo, o Filho de Deus. Para a gente concluir esse ponto, eu leio ainda o último parágrafo. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo. A pergunta de Filipe é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. E não é por outra razão que Jesus também tinha o nome de Emanuel, ou Immanuel, Deus conosco. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos chegando agora já no final da nossa lição. Nosso tópico número 3, que vai falar sobre implicações do arianismo na atualidade. Só gostaria de abrir um parênteses, meu irmão, trazer um comentário do pastor Tarso de Corvo, onde ele diz que a Bíblia fala que Deus ele é amor. E o pressuposto de amar é ter alguém ou algo para amar. Como a criação de Deus foi posterior, Deus já era amor na sua essência, esse amor se deu na própria Trindade. Então Deus é amor porque na Trindade existe esse amor entre a própria Trindade, que é antes de toda a criação. Então é isso. Meus queridos, no primeiro subtópico diz assim: a tradução do Novo Mundo. Essa tradução é usada hoje, ok? É uma tradução muito controversa, é uma tradução que traz realmente, que não é bom que você tenha, meu querido professor, para analisar todos os erros que lá existem, ok? Tradução do Novo Mundo. Porém, veja bem, para você não embasar a sua teologia nesse tipo de tradução, tá certo? Ela realmente traz aqui, é muito embasada no arianismo, certo? No arianismo. Em muitas passagens, ela tira totalmente o sentido original grego, certo? Lá da Septuaginta, para trazer um novo sentido, retirando também, com esse novo sentido, ok? A divindade da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muitas igrejas que são unicistas, tá? O que seria unicismo? Unicismo é a filosofia teológica que ensina que Deus ele não pode ser trino, ele é apenas um.
Nós acreditamos no Deus um, mas que subsiste em três pessoas. Ok? Porém, essa doutrina unicista, ela rechaça essa ideia. Essa revelação bíblica, inclusive, tá? E se apoia realmente nisso aqui. Então, essa tradução bíblica do Novo Mundo é a tradução que as igrejas unicistas utilizam, muitas das vezes, certo? Para retirar a divindade ali do Senhor. O nosso autor aqui, ele diz que a tradução do Novo Mundo diz, veja só, um texto, do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, nessa preposição, onde não existe no texto grego para desvincular a divindade de Jesus. Então, se você pegar os originais, se você for buscar realmente traduções mais antigas, ok? Você vai ver que essa tradução do Novo Mundo, ela difere totalmente. A intenção aqui é diminuir Jesus. Eles podem até aceitar que Jesus é um Deus, só que é um subdeus. É um Deus de segunda classe. Ok? Sendo um Deus de segunda classe, um subdeus, ele não pode ser adorado, ele não pode ser realmente ali comparado com o Deus Pai, tá certo? Então, é heresia essa tradução, o Novo Mundo, realmente aqui ela vem mesmo para trazer um desserviço para toda a teologia cristã. Exatamente. E o segundo ponto vai nos dizer o seguinte, em seu título, os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Cristo. Então, essas são heresias, queridos, que atacam a deidade de Cristo. A gente pode citar também o islamismo, né? E todos eles têm essa característica. Agora, a Bíblia, a revelação da palavra de Deus, não deixa, como já dissemos, absolutamente nenhuma margem para que se creia que Jesus não é Deus desde o princípio. Uma certa vez eu vi a pregação de um estudioso que pediu que nós lêssemos todo o relato de Moisés e a sacerdete, com muito cuidado, para observar as preposições, as palavras em terceira pessoa, queridos, e a conclusão que a gente chega é que Moisés falava com Jesus na sacerdete, com certeza. Era o próprio Cristo, Filho de Deus. Então, não há, na revelação bíblica que temos, canônica, nenhuma margem para crer que Jesus não é Deus, ou que seja um Deus em escala menor. Não há de maneira nenhuma. O batismo, que é uma das características fundamentais do cristianismo, ordenado pelo próprio Cristo, é feito em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Glória a Deus, meus irmãos. Trazendo aí essa unidade na Trindade, ok? Deus Trino realmente ali subsistindo em um só. Um só Deus subsistindo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Outros grupos, ok? Também religiosos aí desse mundo, o Diego inclusive citou aqui o islamismo, né? Porque vamos falar também sobre o Alcorão muçulmano, né? Ele traz realmente Jesus como um mero, não Deus, mas ali um mestre, uma pessoa iluminada, tal como o seu maior expoente do Alcorão, que é... Nem lembrava que ele ia falar desse tópico. Mas sem problema, só acrescenta, sem problema. Mas traz aí, né, Jesus, iguala Jesus ao seu maior referencial, que é Maomé, ok, tudo mais. Aí vem as religiões que acreditam na reencarnação também. Jesus é um mero mestre ali, um médium, muito iluminado e tal. Refutam totalmente a questão da divindade do Senhor Jesus. Meus irmãos,
E você, até mesmo isso acontecer nessas religiões é algo muito comum. É algo muito comum e até mesmo assim aceitável, porque eles têm a sua ideia filosófica, eles têm ali o seu livro ali que eles seguem, muito embora, claro, ali inspiração divina zero, nenhuma. O problema é quando isso está dentro do contexto cristão. O problema é quando pessoas querem basear isso tirando realmente da palavra do Senhor. Essas religiões sectárias, longe, fora, ok, vivem lá o seu contexto religioso. O problema é quando existe isso dentro do cristianismo, dentro do contexto cristão. Ok? Pessoas querem diminuir a pessoa de Jesus como Deus. Isso aí, heresia. Meus irmãos, você não vai encontrar realmente igrejas sérias, igrejas tradicionais, ok? Refutando a divindade de Jesus. Então, quando você for escolher realmente, for analisar, for seguir, realmente estar numa igreja, veja se existe essa base tradicional teológica, que é Deus Pai como Deus, o Deus Filho como Deus e o Deus Espírito Santo como Deus. Como o nosso professor Diego citou aqui na questão do batismo. Os três realmente assim sendo apresentados em sequência como um único Deus. Então, tudo isso, meus irmãos, faz parte do que estamos vivendo, foi vivido por João, estamos vivendo hoje e, para sua surpresa, eu vou dizer, vamos sempre viver até a consumação dos séculos, ok? O importante é que nós estejamos embasados para refutarmos aí essas heresias diabólicas que tentam realmente tirar a divindade de Jesus. Outras filosofias dizem que Jesus não teve um corpo mortal. Se Jesus não teve um corpo mortal, ele não morreu, se não morreu também não ressuscitou. Veja o perigo dessas filosofias aí que existem nesse mundo, ok? Nós temos que estar preparados para refutar, como diz o apóstolo Pedro, a razão da nossa fé, né? Demonstrar, refutando, demonstrar a razão da nossa fé. Amém? Amém. Agora com Deus. E nós concluímos essa lição alertando para os perigos dessas doutrinas heréticas. Ela é a mais absurda e também a mais perigosa. É a doutrina que ataca a deidade de Cristo, porque a Bíblia deixa muito claro: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem a vida. Então é por isso que, além de absurda, para além disso, essa doutrina herética, diabólica, também é muito perigosa e pode custar a eternidade de muitas pessoas, já que Cristo Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel. Ele é o Cordeiro de Deus também, que tira o pecado do mundo. Então, negar a deidade de Cristo é atacar o pilar fundamental da redenção de Deus para o homem. Por isso, essa doutrina, apesar de, do ponto de vista bíblico, ser tão absurda, é tão perigosa. Que o Senhor nos ajude para que nós tenhamos clareza da nossa fé e de que servimos ao Cristo ressuscitado, que é Deus. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. E até uma próxima. Não esqueça de dar aquele joinha, fazer um comentário. Essas coisas ajudam a que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas. Tudo para a glória de Deus.